Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo é uma continuação das cartas do Ryuki. O primeiro se chama Da Necessidade de Criar, e esse vai falar um pouquinho sobre a relação do artista com o tempo das coisas. Não somente com o tempo do sucesso, assim, o tempo que a gente olha para as pessoas e se compara com outros artistas, de essa pessoa conseguiu algo, eu não consegui, eu ainda não tenho o reconhecimento que eu mereço, estou ficando velho. E a outra questão é o tempo mesmo da criação, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia e trabalha aquilo ali e não tá bom o suficiente, você fica parado um pouco, ou nunca investe numa ideia que você teve. Enfim, é claro que ele está falando muito da escrita, né, que tem um processo diferente, mas a gente pode pensar também numa obra de artes visuais ou até mesmo um espetáculo que você queira, que você esteja escrevendo e tem todo um tempo de desenvolvimento daquilo, mas existe uma dinâmica de mercado que faz com que você se sinta um pouco atrasado, para trás, angustiado. Então essa carta do Ryuki que eu escolhi aqui é bem curtinha, mas é uma resposta dele ao Franz sobre isso. Leia o menos possível coisas estéticas e críticas. Ou são visões parciais que se tornaram petrificadas e sem sentido em sua inanimada obstinação, ou são hábeis jogos de palavras, nos quais hoje domina uma opinião, amanhã a oposta. Obras de arte são de uma solidão infinita e nada pode alcançá-las, tão pouco quanto a crítica. Somente o amor pode compreendê-las e captá-las e pode ser justo com elas. Dê razão toda vez a si e ao sentimento frente a toda explicação, discussão ou introdução desse tipo. Mas se o senhor não tiver razão, então o crescimento natural de sua vida interior o levará lentamente e com o tempo a outros conhecimentos. Deixe para seus julgamentos o próprio desenvolvimento tranquilo e não perturbado que, como todo progresso, deve vir do fundo de si mesmo e não pode ser impelido ou acelerado por nada. Tudo é gestar e depois parir. Deixe que se aperfeiçoe cada impressão e cada semente de um sentimento bem em si, no escuro, no indizível, inconsciente, no inalcançável à própria consciência. E com profunda humildade e paciência, espere pelo momento do parto de uma nova clareza. Apenas isso significa viver como artista, na compreensão como na criação. Não há como usar o tempo como medida. 1 ano, 10 anos, não são nada. Ser artista significa não calcular nem contar. Amadurecer como a árvore, que não apura os seus sumos e se consola nas tempestades da primavera, sem medo que por trás delas o sol possa não aparecer. Mas ele aparece. Mas só aparece para os pacientes, que existem como se a eternidade estivesse diante deles, tão despreocupadamente quietos e distantes. Aprendo diariamente, aprendo com dor, aquela a qual sou grato. Paciência é tudo. Então, minha gente, descanse o coração, aquiete o coração. Num mundo onde tudo está tão acelerado, tão produtivista, tão express, o que o Ryuki está dizendo é que o verdadeiro artista consegue entender o tempo das coisas, né? O tempo da criação, o tempo da maturação, e pacientemente ele aguarda, né? Sem ansiedade, porque tem uma certeza dentro de si, uma conexão também com a natureza e com o fazer das coisas. Tem um ditado zen que fala: a natureza nunca se apressa, no entanto, tudo acontece. E eu acho que é nesse sentido que o Ryuki está falando, né? De você entender o fluxo das coisas. Não jogar ansiedade, não jogar pressão. Então, um quentinho no coração para o início da semana.
Se você acha legal esse tipo de conteúdo, dá uma curtida para que o robozinho YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para algumas pessoas e consiga disparar mais para quem precisa encontrar esse vídeo. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau.